Olá, senhoras e senhores tripulantes, sejam muito bem-vindos ao segundo capítulo que vamos falar sobre componentes do avião. Antes de iniciarmos, peço a todos que deixem o seu like, ativem o sininho, compartilhem e se inscrevam no canal. Componentes do avião. Então temos o primeiro componente, que é a estrutura. O conceito é a carcaça ou corpo que dá forma ao avião, aloja os ocupantes e a carga e fixa os demais componentes. Como exemplo, nós temos asas, fuselagem, empenagem e superfícies de controle. No grupo motopropulsor, o conceito é fornecer a propulsão ou força responsável pelo deslocamento do avião no ar. Como exemplo, temos motores a pistão, a reação, turbohélice, entre outros. Sistemas são conjuntos de diferentes partes destinadas a cumprir uma determinada função. Como exemplo, temos sistema do trem de pouso, sistema de combustível, sistema de ar-condicionado, entre outros. Na imagem ao lado, nós temos letras que vão representar estrutura, grupo motopropulsor e sistemas. Logicamente, guardadas as devidas proporções e para facilitar a visualização, muitos outros componentes foram tirados da imagem, mas perceba que os principais estão classificados na imagem. Então, na estrutura, são representados pela letra alfa, apontados ali na asa, na letra Bravo, que é a fuselagem, e na letra Charlie, que vai ser a empenagem. No grupo motopropulsor, nós temos a letra Delta, representado pela hélice e o motor, que chamamos de motor a pistão. E um outro exemplo de sistemas, representado pela letra Eco, como sistema do trem de pouso. Na fuselagem, é a parte do avião onde estão fixadas as asas e a empenagem. Ela aloja os tripulantes, passageiros e carga. Contém ainda os sistemas do avião e, em muitos casos, o trem de pouso, o motor, entre outros. Então veja que a fuselagem vai ser a estrutura principal para dar o formato da aeronave. E essa estrutura, ela precisa ser muito bem construída, justamente porque vai alojar os tripulantes, os passageiros e carga, além de todos os outros sistemas da aeronave embarcado e principalmente ser capaz de fixar as asas e a empenagem. Tipos de estrutura de fuselagem. Então vamos ver o que é estrutura tubular, estrutura monocoque, estrutura semi-monocoque. Então, na estrutura da fuselagem tubular, é bem intuitivo. Tubular está associado a tubos de aço soldados. Então, veja na imagem que o formato da fuselagem foi construída através de tubos de aço, podendo conter cabos de aço esticados em diversos pontos. Externamente, é recoberto com tela, que funciona apenas como revestimento. Então, veja, ao lado esquerdo, nós temos o esqueleto, a estrutura principal tubular da fuselagem. Do lado direito, nós temos o mesmo tipo de aeronave, agora com seu revestimento cobrindo essa estrutura tubular. Nós temos um segundo tipo de estrutura para fuselagem que se chama monocoque. É formada por cavernas, anéis e revestimentos. Abaixo, para facilitar um pouco mais e ser mais reto e direto ao que é o monocoque, nós teremos a soma de cavernas, anéis e revestimento. Então a caverna, que a gente pode ver na imagem ao lado, é o que justamente vai dar esse formato circular da fuselagem, tanto na parte inicial quanto na parte final. Os anéis vão seguir esse formato circular proveniente das cavernas. E o revestimento vai ser essa estrutura que vai cobrir tanto os anéis quanto as cavernas. Então a gente pode ver na imagem que nós temos uma aeronave ao lado
construída com uma estrutura monocoque e do lado direito com o seu revestimento. Na estrutura semi-monocoque, ela é semelhante ao monocoque. A única diferença é que vai reforçadores, que nós chamamos de longarinas. Então veja, cavernas, anéis, revestimentos, só que agora vem as longarinas. As longarinas vão ser justamente essa estrutura que vai reforçar mais ainda, permitindo que essa estrutura leve mais pessoas, leve mais carga ou até mesmo mais sistemas embarcados. E é a estrutura mais utilizada nos aviões atuais. Então veja que com a estrutura semi-monocoque podemos ter aviões muito maiores, fuselagens muito maiores, podendo suportar cargas cada vez maiores. Então ao lado esquerdo a gente consegue ver a sua estrutura sendo de cavernas, revestimento, anéis e a longarina, e ao lado direito, com todo esse revestimento, fazendo com que tenha uma parte inferior para levar cargas e uma parte superior para levar passageiros. É por esse motivo que é a estrutura mais utilizada na aviação atualmente. Com relação ao número de lugares, nós temos monoplace, então veja que mono vem de um lugar, assim como mostrado na imagem. O biplace, que são 2 lugares, vai ser um piloto à frente e outro piloto atrás. Com relação à empenagem, diz o seguinte: é um conjunto de superfícies destinadas a estabilizar o voo do avião. Então essa palavra é muito importante, estabilizar, trazer controle, trazer estabilidade para o avião. Geralmente compreende 2 partes. Então a empenagem ela vai ser composta pela superfície horizontal e superfície vertical. No modo mais informal de se dizer, a gente pode falar que empenagem está associado à cauda da aeronave. E essa cauda da aeronave vai ser estruturada pela superfície horizontal e superfície vertical. Então veja, na superfície horizontal, ela vai se opor. Por que se opor? Porque ele é um estabilizador. Ele tem a função de trazer estabilidade no voo. Então, por isso que ele vai se opor à tendência de levantar ou abaixar a cauda. Então, no momento em que a aeronave começa a desenvolver velocidade, forças aerodinâmicas vão surgindo sobre essas superfícies. Então, se a aeronave não tivesse um estabilizador horizontal, a aeronave, no momento em que desenvolvesse essa velocidade, ela teria uma tendência indesejável de subir. Ou, se a velocidade diminuísse, ela teria uma tendência de descer. Então, para se opor a essa tendência indesejável e facilitar a vida do piloto, ele vai sempre se opor ao estado indesejável. Então, se a aeronave tem uma tendência indesejável de subir, o estabilizador horizontal vai se opor, fazendo com que a aeronave mantenha estável, desça. Ou, se a aeronave tiver uma tendência de descer, o estabilizador horizontal vai tirar essa tendência, se opondo, fazendo a aeronave subir. E aí, equilibrando essas forças. Por isso que é importante essa estrutura estar devidamente fixada na fuselagem. Geralmente é formada por um estabilizador horizontal, que é justamente a parte fixa, e um profundor móvel, que é justamente para ajudar mais ainda o piloto a fazer os movimentos desejáveis nessa estrutura, que nós chamamos de elevador ou leme de profundidade. Existe um outro também que nós chamamos de profundor. Então, o elevador, que é muito mais utilizado para o termo em inglês, mas para o nosso idioma, a gente pode dizer leme de profundidade ou profundor. Além disso, o que precisa ficar claro é que o profundor
ele é uma superfície móvel. Ou seja, o piloto vai controlar uma superfície lá na cabine, movimentando essa estrutura. Já o estabilizador horizontal, ele será fixo. Logicamente, esse estabilizador horizontal, ele pode ter movimentos, mas isso mais adiante a gente vai verificar como isso funciona. Superfície vertical. Esta superfície se opõe à tendência de guinar. Então, o que é guinar? A guinada, nada mais nada menos, é para onde o nariz do avião está apontando. Então, dependendo da curva que o avião realize, possa ser que a aeronave tenha uma tendência de guinar para dentro da curva ou para fora da curva. Ou seja, o nariz entrar para dentro da curva ou para fora da curva. Então, esse estabilizador vertical vai se opor a esse movimento. Então, se a aeronave tiver uma tendência de guinar para a esquerda, o estabilizador vai se opor a esse movimento, fazendo a aeronave guinar para a direita. E aí, a mesma força que está se opondo, ela vai anular, tirando essa tendência indesejável. Para o lado contrário, também é verdadeiro. Geralmente é constituída por um estabilizador vertical fixo, que é justamente essa estrutura fixa na parte superior da fuselagem, e um leme de direção móvel. Então, a estrutura que vai estar atrás dessa superfície vertical, o estabilizador vertical, se chama leme de direção. Então, ele é bem parecido, semelhante a um leme direcional de um barco, de um navio. Logicamente que o leme ele vai estar mergulhado na superfície líquida, fazendo com que o navio, a embarcação, guine para a direita ou para a esquerda. Para a aeronave, essa guinada para onde o nariz do meu avião está apontando durante o voo vai ser realizado pelo leme de direção. Tipos de empenagem. Então nós temos o convencional, cauda em T, cauda em V, cauda em H, entre outros tipos, como nós estamos vendo na imagem ao lado. Então nós temos cauda ou empenagem convencional. Então, aonde está a grande diferença do que é, por exemplo, o convencional para a cauda em T? Então veja que no convencional, o estabilizador horizontal fica situado abaixo da linha em relação ao estabilizador vertical. Na cauda em T, nós temos o contrário. O estabilizador horizontal está localizado na linha superior do estabilizador vertical. Nós temos aqui outros dois exemplos, que é cauda em V e cauda em H. Então, a cauda em V, ele substitui tanto o estabilizador horizontal quanto vertical e, ao mesmo tempo, o profundor e o leme direcional. Então, é bem peculiar esse tipo de estrutura, a qual a mesma superfície móvel, ele vai fazer o trabalho tanto do estabilizador vertical, que é a guinada, quanto do estabilizador horizontal, que vai ser subir ou descer a aeronave no profundor. Ao lado direito, nós temos a cauda ou empenagem em H. Então, a estrutura, o estabilizador vertical, fica situado nas extremidades do estabilizador horizontal. Então, também é um outro tipo de estrutura peculiar para a aeronave específica. Com isso, finalizamos o nosso segundo capítulo. Muito obrigado e até a próxima!